Graça e paz. 18 de março de 2025. Nós vamos para o nosso quarto e último devocional da série dos 4 passos. Estamos no passo quarto. Conte. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Salmo 105, versículo 1 e 2. Passo 4, conte. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Marcos 5:33. Não somente Jesus ouviu a mulher relatar a verdade, mas também a multidão inteira a ouviu. Jesus me disse no tocante a esse passo: conte-o a fim de que outros possam crer e receber. Há uma diferença entre esse passo e o primeiro passo. O primeiro passo é declarar, o quarto é contar. A mulher declarou em que acreditava. Então, depois de ter recebido, ela contou o que lhe acontecera. Então, a ordem dos passos ficou: primeiro, declare, realize, terceiro, receba e quarto, conte. Perguntei a Jesus, quando ele me explicou esses passos: Senhor, estás me dizendo que qualquer crente, em qualquer lugar, poderá preencher um cheque de vitória sobre o mundo, a carne e o diabo? Respondeu Jesus. Enfaticamente, sim. E se não o fizerem, nada será feito. Estarão perdendo tempo orando para que eu os dê a vitória. Terão de preencher seu próprio cheque. Forte, hein? Vou repetir essa parte. Perguntei a Jesus, Kent Reagan, quando ele me explicou esses passos: Senhor, estás me dizendo que qualquer crente, em qualquer lugar, poderá preencher um cheque de vitória sobre o mundo, a carne e o diabo? Aí Jesus respondeu para ele, enfaticamente sim. E se não fizerem, Kenneth, nada será feito. Estarão perdendo tempo orando para que eu lhes dê a vitória. Terão de preencher seu próprio cheque. Aleluia. É um método, é um processo, é um princípio, é, é o que a palavra vem trazendo para a gente dentro do Antigo Testamento, em Provérbios, dentro de Gênesis, dentro de toda a palavra, né? É o poder da palavra, o poder de quando você age, sua fé, é, da forma que você é, é, age, né? A sua fé lhe será, lhe será naquele dia. Então, por exemplo, uma palavra que está me fugindo aqui na memória, mas ela é, por exemplo, ela fala assim, da forma, é, ela brevemente eu vou retomá-la, mas o que
aqui Jesus está falando é que nós temos 4 passos. É um método, né? Ele trouxe aqui em 1953, numa visão, o, o reverendo Kennedy compartilhou com a gente nesse devocional e, e houve uma graça do Senhor, um propósito do Senhor, né? Exatamente nesses dias aqui em que eu gostaria de estar compartilhando uma palavra de fé para uma pessoa muito amada, muito querida, que foi responsável por essa palavra de fé há 14 anos atrás chegar na minha vida e transformar a minha vida. E, e eu estou fazendo essa gravação, esse quarto dia. Então, há algo muito grande aqui para você que está que tá ouvindo, recebendo esse método compartilhado pelo Kent Hagen, algo compartilhado por Jesus. Então, aqui ele está falando o quê? Que você estará, assim, perdendo tempo orando para que ele dê a vitória. Porque sem fé, nós falamos ontem, é um sequencial. No primeiro dia eu avisei que o devocional, ele é um sequencial. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Você precisa de uma jornada de fé. O, o que é o deserto, a não ser também um local de prática de fé, né? Então, a gente precisa meditar, buscar auxílio do Espírito Santo para entender como tomar posse desses 4 passos: declarar, realizar, receber e contar. Olha aqui, ó. Senhor está me dizendo que qualquer crente em qualquer lugar poderá preencher um cheque de vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, cheque de vitória. Doença, miséria, qualquer situação, qualquer lugar, cheque de vitória. Jesus fala o quê? Jesus fala o quê? Sim, praticamente sim.
Então, vou deixar também esse devocional desse dia na descrição do vídeo, para que façamos o que é orientado, né? Meditar, porque Jesus fala o quê? O sensato, ele ouve e pratica, mas para ouvir e praticar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pensar, ele tem que meditar, ele tem que entender. Senão ele não consegue praticar a palavra, entende? Essa palavra, ela cura, ela liberta, ela é a mesma. E a confissão, rendo graças ao Senhor, faz conhecidos entre os povos os feitos dele. Canto-lhe salmos, narro todas as suas maravilhas. É por isso que eu sempre testemunho o que Deus fez na minha vida em relação, por exemplo, ao vício do cigarro. O que eu falei ali? Eu falei, se o Senhor tiver misericórdia de me libertar, como o Senhor fez com os outros vícios, eu estarei testemunhando a honra e glória do seu nome. É isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus mandamentos, pelos teus estatutos, obrigado pelas tuas promessas, Pai. Obrigado por teu conhecimento, pela tua sabedoria expressada nas Escrituras, Pai, que são vida, que são liberdade, que são vida em abundância, que são para a gente a esperança, são promessas, são, Senhor, tudo que representa realmente, Pai, o Senhor, que representa realmente a vida, essa experiência, esse, esse propósito da nossa vida. Ah, aqui está tudo, Pai, nas suas escrituras, Senhor Deus. Ali está tudo. Ali realmente o Senhor tem a nossa origem, tem o sentimento que com o qual o Senhor criou tudo, nos criou, a imagem com qual nós fomos criados, o propósito para o qual nós fomos criados, o plano redentor que foi feito por amor a nós, Pai.
representado e ao custo da morte do teu filho, pelos nossos pecados, Senhor, e que pedimos perdão, ó Pai, por muitos não se sensibilizarem, ó Pai, não se conscientizarem ainda, Senhor. Mas é como o seu filho mesmo falou na cruz antes de partir, Pai. Nós não, eles não sabem o que fazem, Pai. Nós não temos muita clareza, Senhor Deus, no meio de tanta influência, Senhor Deus, de muitas coisas, Pai, que acabam nos, nos atrapalhando, acabam nos confundindo, Senhor Deus. Mas graças à sua misericórdia, à sua compaixão, ao seu amor incondicional, nós sempre temos, Pai, a cada dia, uma nova chance, Pai, de termos a oportunidade de reconhecer todo esse preço que foi pago pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, e de te aceitar, Senhor Deus, como um único Salvador, como o Senhor da minha vida, te declarar como o meu Senhor, reconhecer que o Senhor morreu em meu lugar, pelos meus pecados, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e que graças ao Senhor eu tenho hoje acesso e autoridade sobre o mundo, e eu tenho acesso e direito às promessas de vida eterna junto a Ti, junto a Deus, e ao melhor dessa terra, Pai, em vida, Pai. E eu não sou mais escravo do medo, e eu não sou mais escravo do inimigo. Eu sou teu filho, Senhor. Jesus é o meu Senhor. Amém. Abençoe, em nome de Jesus, todos que tiverem, Pai,
precisando receber a sua graça, Senhor, a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Jesus, obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu Consolador. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, Espírito Santo, Trindade, pelas promessas que foram cumpridas na minha vida durante o deserto que eu passei, no deserto que eu passei, no deserto que eu fui fortalecido, treinado. Palavra de Isaías, eu passei pela água e não me afoguei, passei pelo fogo e não me queimei. Aleluia. Eu tive a paz, não a paz que o mundo me dá. Na realidade, eu não conheci a paz que o mundo dá, mas eu conheci a paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela realmente, quando eu conheci o versículo, Jesus fala essa paz, eu falei, nossa, eu conheço essa paz, mas eu não conheci o versículo, gente. Mas acho que se eu tivesse experiência assim, de poder falar sobre como é que foi a sua experiência com Deus, eu ia falar, olha, eu tive uma paz que não dá para explicar, sem conhecer o versículo. Realmente é uma marca muito forte. Jesus é maravilhoso. Então é isso. Tem muita coisa para falar. Durante os silêncios que eu fiz, hoje tinha muita coisa para falar, mas eu acho que o Espírito Santo convence. Não é necessário falar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe sua empresa, Deus abençoe seus colaboradores, Deus abençoe seus clientes, Deus abençoe sua caminhada, sua jornada, e nunca se esqueça que Deus, ele, ele te criou, ele te fez para um propósito, te enviou para cá para um propósito, como ele enviou o filho dele para um propósito.
Lá em Jeremias 29:11, Deus fala assim: eu tenho planos de paz para você e não de mal. Aquela é uma palavra que está para todos, todos. Então, isso que você está passando não é um plano de Deus. Se não é um plano dele, ele é contra isso. Ele está do seu lado contra isso. Porque às vezes o maior erro que tem é achar que isso é permissão de Deus, entendeu? Mas não é. Jeremias 29:11 fala que ele tem planos de bem para você, planos de paz, não planos de mal. Então, isso não é. Então, assim, o que Deus tem para você, que é colocado de forma, assim, sobrenaturalmente, a, mesmo assim, depois, com através de apóstolo Paulo, depois que o Senhor parte, e Jesus parte, né? Através do Kurt Hagen, por exemplo, através desse devocional, que eu sei que liberta, né? É, são tudo bênçãos que te liberta desse mal todo. Cheque de vitória sobre toda a situação. Então não é tipo assim, não, mas isso daqui não, isso daqui é diferente. Não, é toda a situação, tá? Não leve pela superficialidade essa nossa conversa aqui. Entenda a profundidade disso. Esse entendimento, ele, ele é capaz de fazer o que fez com que Kenneth Reagan, com 15 anos de idade, como ele fala aqui no dia 7, que ele estava no leito da cama dele, na casa dele, com 15 anos de idade, em 1930 e pouco, 16 meses deitado, desenganado por 5 médicos. E ele, quando ele estava lendo lá as escrituras, ele estava lá no livro de Marcos, ele leu capítulo 11, 23 e 24, que justamente fala sobre isso, na parte da figueira lá, se você somente disser, não, se você crer e disser, né, lhe será feito, ele tomou posse ele entendeu, ele pegou, entendeu? E aí ele falou, creu e falou, começou a declarar, eu creio, eu creio, eu creio, e levantou e segurou. E depois de 50 anos, quando ele estava escrevendo o devocional, né, com 60 e poucos anos, ele falou, meu, não tinha nem pego gripe. E ele morreu com 84 anos. Então, assim, Deus, a palavra de Deus, ela te garante, ela é uma lei a teu favor, ela é justiça a teu favor.
É igual a lei do homem, os advogados, entendeu? Só que às vezes a justiça, a lei, ela, eles tentam agir como se não houvesse. Mas quando você, mas não é igual, mas a lei divina, a lei de Deus não é igual à lei do homem, entendeu? A lei divina, quando você tem a autoridade de Jesus e você começa a andar no seu caminho, obedecer sua palavra, estudar a palavra, orar, entendeu? A, a palavra, ela é como você passa a ter autoridade sobre as situações, que são oposições, entendeu? Para honra e glória de Deus, para honra e glória de Deus. A palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. E Deus é fiel à sua palavra. Ontem, até observei, postei, a médica falando que a avó, o médico, ela mesma, ela falou, o menino tinha morrido, morrido, ela estava já fazendo o óbito, a atenção de óbito ali. A avó fez uma oração pro neto dela ali, entendeu? E o menino ressuscitou. E ela dava no Instagram testemunhando sinais, sinais. Nós estamos tendo sinais dos dois lados. Nós estamos tendo sinais dos dois lados. E esses sinais, eles representam muito mais, sabe? Ele, ele me dá uma preocupação que as pessoas não estão percebendo, sabe? É que ele, ele representa assim, que tipo, fora a verdade, né? Tipo assim, Deus, Jesus, né? Toda isso que foi que a Bíblia fala, também tem algo muito importante, a vida eterna. Ou seja, tipo assim, vida eterna, gente. Já pensou? Vida eterna. Aonde você vai passar? É, tem, se existir, tem dois lugares. Tem o inferno e tem o paraíso. Jesus com Deus, né? Pessoas do bem, pessoas que, assim, foram salvas. O inferno também tem
pessoas do bem ali também, mas as pessoas não foram salvas, porque a salvação é pela graça, né? Não é por obras, entendeu? É, a palavra explica, não adianta a pessoa que não busca entender ficar indignada porque ela é uma pessoa boa, faz boas obras, faz caridade, e aí fica indignada porque a promessa não encaixa ela. Talvez ela vá, é por graça. Ou talvez ela não vá o outro que nunca deu nada, entendeu? Lembre-se sempre que, tipo assim, quando Jesus estava crucificado, aquele ao lado dele lá que se arrependeu ali, nós nem sabemos o que aquele homem fez. Aquele homem, de repente, foi um assassino. Aquele homem, de repente, vai saber o que aquele homem fez. Ele não era uma boa pessoa. Ele não estava ali preso, assim, porque pintou uma estátua de batom, entendeu? Ele deve ter cometido um crime mesmo. Um crime violento. Talvez até tirado vidas. Mas não foi levado nada em conta isso. Foi levado em conta ali. Que foi levado em conta ali? Que Jesus, né? Então, assim, esquece isso e volte para a situação que você agora tem algo que tenha uma certeza. Existe a vida eterna. Você vai passar a eternidade quando partir dessa para melhor. Você vai passar lá onde? Olha, eu vou te dar uma noção, entendeu? De algumas imaginações que eu tive sobre o inferno. Tem uma passagem de Jesus, né, que ele atravessa e vai para um lugar que o homem está possuído lá, e aí quando Jesus chega lá, o homem se manifesta e fala que nós temos contra ti, Jesus, tal, e se manifesta e fala que é legião, né, porque bastante demônios e tal. E aí Jesus, eles percebem que Jesus vai expulsá-los, tal, mas eles falam o seguinte para Jesus, falam assim, não, mas não nos mande para o inferno, não, manda a gente para os porcos ali. Aí tudo bem, Jesus manda eles para os porcos. Ali eu percebi, tipo assim, que o inferno deve ser tão ruim, que nem os demônios querem voltar para lá. Eu acho que esses montes de portais que eles vêm falando aí há tempos, que eles estão abrindo, né? Porque tem muito demônio, gente, na Terra. Aumentou bastante o número. Aí tá abrindo. Tipo assim, esses demônios devem sair numa felicidade lá, que lá deve ser muito ruim. Então, assim, gente, não brinca com isso, não. Sabe aquela vozinha sussurrando quando você está na igreja e tem um apelo, quando você fica pensando assim, eu tenho tempo ainda. Tem tempo ainda. Jesus não vai voltar agora, não, né? Mas assim, não é só quando Jesus voltar, não, tá? É quando você partir daqui. Por isso que alguns pastores falam assim, que Deus lhe dê uma nova oportunidade. Então, isso é muito sério, sabe? Na realidade, isso é tão sério quanto qualquer outra coisa.
porque não tem, não tem como, não tem arrependimento. Esse arrependimento que a pessoa pode ter, sabe, assim, tipo assim, de ter uma vida acabada, sabe, sem Deus a vida toda, e depois de 30, 40 anos, com Jesus acabando com ele, ele se converter, esse arrependimento, né, ele ir para o caminho do Senhor, é muito bom, a pessoa tem isso em vida, é ótimo, né? Agora, assim, o mais importante é você ter o arrependimento e ter a salvação, entendeu? É ter a salvação. Porque se não tiver, você, assim, e vou te falar, muita gente até que se converteu, assim, a porta é estreita. A porta é estreita, porque Jesus fala assim: reconhecereis os meus discípulos do jeito que tratam o meu próximo, ou tratam o seu próximo, pelo amor que tratam o próximo. Reconhecereis os meus discípulos do amor que tratam o próximo, entendeu? E não é o amor sentimento, é o amor mandamento, é o amor mandamento, condicional, se pedir a capa, dê a túnica. Não é fácil. Então, assim, a nossa guerra não é contra o sangue e a carne. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma mensagem do Billy Graham. Como reconhecer se seus familiares e amigos estão sob influência demoníaca. Depois vocês procurem no YouTube. Interessante. Tem os sinais. Mas é isso. Deus abençoe vocês grandemente. Acho que já estendi muito, mas é por amor. Eu amo todos vocês. Eu, eu louvo a Deus assim, pela vida, por essa oportunidade. Eu sei que é um milagre. Eu sei, eu reconheço os livramentos que eu tive, grandes livramentos, 5 anos de idade, caí do carro, caí de 30 metros, o carro caiu em cima de mim. Mas eu imagino os livramentos que eu não sei. Então, assim, tem tanto para agradecer. E quanto mais você vai estudando e sabendo, né, o planeta Terra, ele está localizado no espaço, numa localização assim, que se fosse 1 milímetro, 1 grau de diferença, não haveria vida na Terra. E aí você pensa em tudo que foi formado, o princípio da fartura. Nós somos os únicos que podem ver as cores das frutas, sentir o cheiro de uma manga, as frutas do mamão, aí tem aquela fartura de semente. Olha a bonança que é a vida. Você pega uma fruta, um mamão, por exemplo, corta ele, você se saboreia daquele fruto todo e tem ali, meu, dezenas,
vai, de sementes. Cada semente daquela tem um potencial de virar uma árvore, né, de um pé de mamão. E as árvores são 3D, que é realmente para poder alimentar muito. Gente, é perfeito a vida. A vida é perfeita, é espetacular, sabe? A gente não tinha que ser, o planeta Terra, tudo, a vida, a física quântica, é tudo maravilhoso. E nós somos feitos, Gênesis 1:26. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente não tem que ficar, sabe, perdendo nosso tempo com religiosidade, entendeu? Para mim, toda igreja deveria ter uma plaquinha na frente. Gênesis 1:26. Você é bem-vindo. É todos imagem e semelhança de Deus. A religiosidade afasta as pessoas. Eu andei por um propósito de Deus uns 5, 6 anos de Uber e se dirigir. E eu sabia que Deus tinha um propósito. E aí eu fiz muito evangelismo nos Ubers. Uns dois aceitaram Jesus e muita gente voltou para os caminhos de Deus, porque a religiosidade afasta as pessoas de Deus. Aqui, ainda mais aqui no Nordeste, você não pode ter barba na Assembleia de Deus, você não pode usar shorts. Então teve gente, por exemplo, que saiu da igreja porque não podia jogar bola. Então, assim, e a verdadeira religião tem Tiago, tipo assim, é ajudar o órfão e a viúva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? A gente tem que entender. Jesus não veio trazer igreja, religião, coisa pesada, entendeu? Jesus veio trazer amor, liberdade, vida, vida em abundância, vida em abundância. Veio trazer palavra de perdão, não é olho por olho, dente por dente, nada disso. Perdão. Calma aí. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. É. O pessoal fala, nossa, Pedro, você é tão tolerante com as pessoas. Eu falo, porque, meu, eu errei demais já na minha vida. É o mindset. Eu, com 11 anos de idade, saí pichando as ruas tudo do meu bairro, os comércio. A cabeça que eu tinha com 11 anos, pô. É a cabeça que eu tinha. Influência, entendeu? Então, assim, você acaba, tipo assim, sendo uma pessoa tolerante, porque você sabe que as pessoas também é o grau, né? É o grau. Então você fica, você entende que às vezes a pessoa está num grau ainda menor ainda, né? Você entende, poderia ser você. É isso, é isso. Tá bom? Vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos ser mais tolerantes. Que poderia ser você. E como é que você gostaria de ser tratado, né? Tá bom? Shalom, grande abraço, Deus abençoe.